Imagine um cenário em que um dos maiores talentos do futebol mundial, aclamado por seus feitos brilhantes no campo, se vê mergulhado em uma espiral de excessos e declínio. É exatamente essa história de Ronaldinho Gaúcho, um nome que um dia brilhou com intensidade, tanto no Barcelona quanto na seleção brasileira, mas que posteriormente parecia destinado a terminar sua carreira em meio a escândalos e decepções. Entretanto, essa não é uma história de queda e fracasso. É, na verdade, uma narrativa inspiradora de superação, determinação e redenção. Ronaldinho, com sua força de vontade e sua capacidade de se reinventar, provou que é possível renascer das cinzas e escrever um final de carreira digno de um dos maiores ídolos do futebol. Sua jornada de recuperação física e mental, marcada por desafios e obstáculos, incluindo uma passagem pelo Milan, serve como um lembrete poderoso de que nenhum destino está traçado. Com disciplina, humildade e uma vontade inabalável de mudar, até mesmo os maiores talentos podem superar seus próprios erros e reconquistar o respeito e a admiração de seus fãs. Nesse vídeo, exploraremos os altos e baixos da carreira de Ronaldinho, as lições valiosas que ele aprendeu e o legado duradouro que ele deixou para o mundo do esporte e para além dele. Prepare-se para embarcar em uma jornada inspiradora de superação e redenção. No auge de sua carreira, Ronaldinho alcançou um feito que poucos conseguem. Ele foi coroado como o melhor jogador do mundo pela FIFA, não apenas uma, mas 2 vezes consecutivas, nos anos de 2004 e 2005. Este foi um testemunho de seu talento inigualável e habilidades excepcionais no futebol. Seu estilo de jogo, repleto de jogadas brilhantes e carismáticas, elevou a um status icônico no cenário global. Ele não era apenas um jogador, mas uma personalidade que transcendeu as fronteiras do esporte. Seus dribles desconcertantes, que deixavam os adversários perdidos, e seus passes mágicos, que pareciam desafiar as leis da física, não apenas garantiram títulos para seus clubes, mas também conquistaram o coração de milhões de fãs ao redor do mundo. Ronaldinho não era apenas um jogador de futebol, ele era um artista, e o campo era seu palco. Apesar de todo o brilho e glória, a carreira de Ronaldinho também teve seus momentos sombrios. A trajetória ascendente que ele havia traçado começou a declinar, marcando o início de uma fase difícil em sua vida profissional. Problemas pessoais começaram a surgir, lançando uma sombra sobre seu desempenho no campo. As noitadas e festas constantes, que antes eram vistas como uma celebração de sua vida vibrante, se tornaram um problema. Esses excessos começaram a afetar sua forma física e mental, prejudicando sua habilidade de jogar no mais alto nível. O resultado foi uma saída conturbada do Barcelona, um clube onde ele havia alcançado tanto sucesso. Foi um período de turbulência e incerteza, um contraste marcante com os dias de glória que ele havia experimentado anteriormente. Como seu companheiro de equipe, Alexander Leb, famosamente disse, ele costumava aparecer nos treinos ou bêbado ou de ressaca. Antes que você percebesse, ele ficou quase 1 ano sem jogar pelo Brasil e então Guardiola praticamente o expulsou do Barcelona, dizendo que ele era uma má influência para Lionel Messi. Depois de uma saída tumultuada do Barcelona, Ronaldinho encontrou um novo lar e uma chance de redenção no Milan. Foi lá que ele se reinventou. A oportunidade de jogar pelo Milan foi vista como um divisor de águas na carreira de Ronaldinho. Após sua recuperação, o craque brasileiro tinha chance de provar que ainda podia brilhar no futebol europeu, em um dos clubes mais renomados do mundo. Ao chegar ao Milan, Ronaldinho encontrou um ambiente desafiador, mas também uma oportunidade de decepção de muitos. Ronaldinho não foi convocado para a seleção brasileira. As pesquisas afirmavam que 89% da população queria vê-lo na Copa do Mundo de 2010. Romário, Muricy Ramalho, Vanderlei Luxemburgo e quase todos os outros grandes nomes do esporte fizeram campanha a seu favor. E ainda assim, quando a lista foi divulgada, seu nome não estava lá. Ronaldinho havia perdido sua chance de redenção. E até hoje, muitos acreditam que esse foi o fim. Mas é por isso que fiz este vídeo. Essas pessoas estão completamente erradas. Esta decisão não apenas chocou os fãs ao redor do mundo, mas também deixou muitos críticos do futebol perplexos. A ausência de Ronaldinho no torneio foi sentida por muitos como uma grande perda, não apenas para a seleção brasileira, mas para o futebol como um todo. Depois de mais 6 meses se lamentando, Ronaldinho decidiu que era hora de reverter sua situação. Algo despertou dentro dele, e ele anunciou ao mundo que mesmo tendo 34 anos até lá, faria qualquer coisa para chegar à Copa do Mundo de 2014. Com sua reputação destruída na Europa,
O primeiro passo foi voltar ao Brasil. Ele só precisava descobrir para qual clube exatamente. Todos pensavam que ele voltaria para o Grêmio. Mas bem, se você precisa saber algo sobre Ronaldinho, é que seu irmão e a gente sempre foi quem tomava as decisões e digamos ele não é a pessoa mais sentimental. Na verdade, ele não se importou nem mesmo quando o próprio Ronaldinho já havia dito à imprensa que se fosse pelos meus próprios desejos, eu já estaria no Grêmio, ou que ele já havia apertado as mãos com o presidente do clube, ou mesmo que o Grêmio estava literalmente no meio de preparar a apresentação de Ronaldinho. Quando o Flamengo apareceu com uma oferta milionária, ele voltou atrás na sua palavra sem pensar duas vezes. A situação foi tão vergonhosa que até Pelé chamou a saga da transferência de um processo nauseante, enquanto o presidente do Grêmio acabou insinuando que o irmão de Ronaldinho era um psicopata. Como você pode imaginar, os fãs nunca perdoaram nenhum deles. No ano de 2011, Ronaldinho decidiu retornar às suas raízes e voltou para o Brasil, assinando um contrato com o Flamengo. Sua chegada foi recebida com grande entusiasmo e se tornou um evento marcante no futebol brasileiro. Ronaldinho não era apenas mais um jogador. Ele era uma lenda viva que estava retornando para jogar em seu país natal. Ele rapidamente se tornou a estrela do time, atraindo a atenção de todos com seu talento inegável e carisma contagiante. Mesmo após anos jogando em ligas estrangeiras, Ronaldinho demonstrou que ainda tinha muito a oferecer ao futebol. Seu amor pelo jogo e sua habilidade de encantar os fãs com suas jogadas espetaculares eram evidentes em cada partida que jogava. Assim que ele chegou ao clube, eles imediatamente o tornaram capitão, cobrador de faltas e escanteios. Eles apenas entregaram tudo a ele, disseram por favor, nos salve sem brincadeira. 9 partidas depois, Ronaldinho já estava marcando o gol decisivo na final da Taça Guanabara. Isso é o que você chama de impacto instantâneo. E o engraçado é que então eles ganharam a Taça Rio também, o que é um problema. Porque os vencedores dessas duas competições deveriam se enfrentar pelo título de campeão carioca, mas eles venceram as duas. Então, não havia como nem jogar a final. Eles apenas entregaram o troféu. Agora vou ainda mais longe. Em apenas 6 jogos nesse período, ele fez uma das melhores atuações da sua carreira, no que se tornou conhecido como o jogo do século. Deixe-me preparar o palco para você. Neymar versus Ronaldinho, Santos versus Flamengo. Um tinha acabado de vencer a Libertadores um mês antes. O outro estava no meio de uma sequência, onde foram derrotados apenas uma vez em 42 partidas. Como dizem, que comecem os jogos. Com apenas 5 minutos de jogo, o Santos saiu na frente. Então, Neymar deu uma assistência para o segundo gol com uma espécie de bicicleta, e David com talvez o maior gol perdido de todos os tempos no meio. Neymar voltou e marcou literalmente o gol do ano. Não há muito mais a ser dito sobre isso, exceto por uma coisa. Era hora do rei mostrar ao príncipe como se faz. Apenas 2 minutos depois, Ronaldinho marcou o gol mais fácil do mundo. 4 minutos depois, o Flamengo marcou outro. E 2 minutos antes do intervalo, Neymar caiu na área. Elano cobrou um pênalti no estilo Panenka. Errou tão feio que o goleiro acabou fazendo embaixadinhas bem na frente dele. E apenas 58 segundos depois, Ronaldinho cobrou o escanteio e David, o cara que havia perdido o gol aberto, empatou o jogo antes do intervalo. Mas novamente, estávamos apenas na metade do jogo. Quando recomeçou, Neymar marcou outro belo gol e foi quando Ronaldinho realmente acordou. Primeiro, ele rolou uma cobrança de falta por baixo da barreira e depois, com o tempo se esgotando, sabendo que quem marcasse não apenas venceria, mas conseguiria o hat-trick, Ronaldinho pegou a bola no lado esquerdo e acertou o gol da vitória. Senhoras e senhores, não há nada melhor do que isso. Mas então, os problemas começaram. Veja, a única razão pela qual o Flamengo conseguiu fazer aquela oferta milionária para Ronaldinho foi que eles fizeram um acordo com uma agência de marketing esportivo chamada Traffic. Mas então eles entraram em uma confusão, com ambas as partes insistindo que a outra não estava cumprindo sua parte do acordo. Então a Traffic parou de pagar Ronaldinho e sua forma simplesmente evaporou instantaneamente. Ele quase nunca marcava e de repente eles estavam em uma sequência de 4 vitórias em 16 jogos, caindo para o 4º lugar, o que os fãs do Grêmio adoraram. Embora Ronaldinho tenha feito um impacto significativo no Flamengo, sua passagem pelo clube não foi sem controvérsias. Apesar de suas contribuições em campo, problemas fora dele começaram a surgir. Questões contratuais e atrasos nos pagamentos começaram a abalar sua relação com o clube. Esses problemas não apenas afetaram sua performance,
mas também sua relação com a diretoria e os fãs. A situação se tornou insustentável, culminando em uma saída conturbada do clube. Foi um período difícil para Ronaldinho, marcado por tensões e desentendimentos, um contraste gritante com os momentos de glória que ele havia experimentado anteriormente. Depois de uma passagem tumultuada pelo Flamengo, Ronaldinho encontrou refúgio e uma nova oportunidade para brilhar no Atlético Mineiro. Neste clube, ele não apenas demonstrou sua habilidade inigualável, mas também emergiu como um líder inspirador. Sua presença no campo e sua habilidade de tomar decisões cruciais em momentos críticos foram fundamentais para o sucesso do time. Sob sua liderança, o Atlético Mineiro conquistou a prestigiosa Copa Libertadores, um feito que solidificou ainda mais seu legado no futebol brasileiro. Esta conquista não apenas reafirmou o talento de Ronaldinho, mas também destacou sua capacidade de se reinventar e prosperar mesmo diante de adversidades. Com 32 anos e um novo começo, Ronaldinho estava com as costas contra a parede. Pela primeira vez, ele se comprometeu totalmente a essa nova chance. Com uma formação sólida ao seu lado, incluindo Vitor no gol, Jô, Bernardi e Diego Tardelli no ataque, Ronaldinho estava finalmente no controle. O Atlético Mineiro chegou a 22 jogos sem derrota, conquistando o Campeonato Mineiro com recorde perfeito. O verdadeiro desafio, porém, era Libertadores. Na fase de grupos, Ronaldinho deu um cruzamento milimétrico no último minuto para o gol da vitória, iniciando uma jornada épica. Ele fez um gol e 3 assistências, liderando o time até as oitavas de final, enfrentando São Paulo, Tijuana, Newell's Old Boys e Olímpia. Contra o São Paulo, Ronaldinho deu uma assistência, criou a jogada do segundo gol e sofreu um pênalti para o terceiro, vencendo por 6-2 no agregado. Contra o Tijuana, após uma desvantagem de 2-0, Ronaldinho fez um passe decisivo para diminuir a diferença e outro para empatar. Nos acréscimos, o goleiro defendeu um pênalti, e no Brasil, Ronaldinho ajudou a garantir a passagem. Contra o Newell's Old Boys, após uma derrota de 2-0 fora de casa, Ronaldinho inspirou o time acendendo um sinalizador no aquecimento, levando o jogo para os pênaltis, onde ele sorriu ao converter o seu, vencendo por 3-2. Na final contra o Olímpia, após perderem o jogo de ida por 2-0, Ronaldinho motivou a equipe e a torcida. No segundo jogo, marcaram aos 46 e 87 minutos, levando para prorrogação e pênaltis, onde venceram. O Atlético Mineiro era campeão sul-americano e Ronaldinho havia conquistado o que parecia ser o único troféu que faltava em sua galeria. E quando os repórteres o pegaram, ele só tinha uma coisa a dizer: "Não faz muito tempo que todo mundo ajuda, eu terminei. Deixe-os falar agora." Infelizmente, logo depois daquele dia, ele rompeu a coxa, passando meses afastado e nunca se recuperando totalmente. Mas por mais que o sonho da Copa do Mundo tenha morrido naquele dia, não importa o que aconteça, no final, ele foi eleito jogador sul-americano do ano, aos 34 anos. Ronaldinho venceu a Libertadores e celebrou com a torcida. A jornada de Ronaldinho Gaúcho serve como um lembrete poderoso de que o sucesso e a glória não são garantidos, mesmo para os maiores talentos do esporte. Sua queda vertiginosa, marcada por excessos e falta de disciplina, demonstra que o caminho do atleta de elite é repleto de armadilhas e tentações que podem desviar até mesmo os jogadores mais brilhantes. No entanto, a história de Ronaldinho também nos ensina que, com determinação, humildade e uma forte vontade de mudar, é possível superar os próprios erros e reconstruir uma carreira de sucesso. Sua jornada de redenção, marcada por um árduo trabalho de recuperação física e mental, é uma prova de que nenhum desafio é intransponível quando se tem a coragem de enfrentá-lo. Mais do que um exemplo de superação no campo de jogo, Ronaldinho se tornou um símbolo de resiliência e de segunda chance. Sua capacidade de se reinventar e reconquistar o respeito e a admiração dos torcedores é uma lição valiosa para todos os atletas e pessoas que enfrentam adversidades em suas vidas. Ao final de sua carreira, Ronaldinho deixa um legado que vai muito além de seus feitos técnicos e conquistas. Ele demonstrou que, mesmo diante das maiores dificuldades, é possível encontrar a força e a motivação para se redimir e alcançar o sucesso novamente. Sua história serve como um lembrete de que o caminho do crescimento pessoal e profissional nem sempre é linear, mas que a perseverança e a determinação podem superar até mesmo os obstáculos mais difíceis. Ronaldinho Gaúcho é, portanto, muito mais do que um craque do futebol. Ele é um exemplo vivo de que é possível renascer das cinzas e escrever um final de carreira digno dos maiores ídolos do esporte.
Sua jornada de redenção inspira todos que acreditam na capacidade do ser humano de superar seus próprios limites. Se você se inspirou com a trajetória de Ronaldinho e deseja acompanhar mais conteúdo sobre futebol e esportes, inscreva-se agora no canal Gol de Canhota. Aqui, você encontrará histórias inspiradoras e muito mais sobre o universo do futebol. Além disso, deixe sua opinião. Sua experiência são valiosas para que possamos continuar produzindo conteúdo relevante e inspirador para você. Juntos, vamos celebrar os grandes ídolos do esporte e aprender com suas histórias de superação. Embarque nessa jornada conosco e prepare-se para ser surpreendido. Eu sou o Thiago e esse é o canal Gol de Canhota. Até o próximo vídeo. Tchau.